cara, o pessoal do Corinthians tá puto com o Martínez, viu? Por quê? Revoltado. Mas ele tá preso, os caras estão pegando todo os petróleo lá, levaram os cargueiros, a situação não tá legal. Então, saiu uma foto dele no parque aquático, né? Me manda mensagem, recebi um monte de mensagem no Instagram perguntando sobre Pochettino. Martínez é o Scott Pippen Dennis Rodman. do Jimmy... É o Rodman. Caramba, é o Rodman. Tá vendo? Quando ele não se apresenta no início, a justificativa era a situação na Venezuela. Não era bem isso. Bom, eu quero falar pra vocês sobre um volante que o Corinthians tem conversado. Esse sim, há uma negociação rolando. A equipe da Rádio Bandeirantes informou sobre a insatisfação de alguns integrantes do elenco corintiano sobre o atraso de José Martínez para se apresentar ao clube. O canal Ramiro trouxe apurações sobre o esfriamento da saída de Kaká para o Atlético Paranaense, a situação clínica de João Ricardo e o interesse do clube em alguns jogadores. E nós já estamos na metade do Campeonato Paulista. Teremos um time fora, na minha visão, teremos um time fora dos 4 da classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Também acho que não. Acho que o campeonato já está encaminhado para que não tenhamos nenhuma surpresa com relação a isso. Vai ter time, eu acho que vai ter time classificando ali, 8º, 7º, com uns 10 pontos, viu? Deixa eu fazer a conta aqui. Bragantino 9, Palmeiras 9. A linha de corte vai ser isso aí, 10, 11 pontos. Eu acho que plenas condições faltando... de chegar a isso. Ô, Fabiane, me conta uma coisa, cara. Passando a régua aqui em Corinthians e São Paulo, eu tô curioso. Cadê o Martínez, hein? E vocês não vão falar que o gol do Corinthians foi legal? Que teve falta na origem da jogada? Cadê o Martínez, Fabiane? Bruno. Você preferir que eu me comprometa com a mentira do que a informação, eu posso até falar. Não, e vou te falar, ninguém mais aguenta o Luciano, velho. Pô, ninguém... Ele ajoelha, ele chilica, cara, não bate. E ele tomou amarelo por conta disso. Não, mas não bate, Gabi, uma coisa... ainda? Não, eu sei, mas uma coisa é você... Tipo assim, você tá lá jogando futebol na festa de aniversário do seu sobrinho, certo? Aí pega na mão do moleque de 6 anos. Aí você vai pra cima do moleque, parou. Esse é o Luciano. Se for a final de Champions, beleza. O Luciano faz, cara, chato, não precisa. Você viu que no lance do gol, o Corinthians colocava a bola no meio pra sair jogando rápido, ele devolvia a bola. Tipo, não, vai anular. Não precisa. Aí o árbitro foi lá e deu o gol, ele surtou e tomou o amarelo. Você perguntou sobre o Martínez, cara, o pessoal do Corinthians tá puto com o Martínez, viu? Por quê? Revoltado. Mas ele tá preso, os caras estão pegando todo os petróleo lá, levaram os cargueiros, a situação não tá legal. Então, saiu uma foto dele no parque aquático, né? A esposa dele publicou. Ixi, mas ele não tá... Eu vi que ele tá treinando. Treinando na casa dele, porque ele tá na Venezuela até agora. O Dorival Júnior enviou mensagens a ele que ele não respondeu. Dois azulzinhos, ele tirou o lido. Quem tá tendo contato com ele é o Marcelo Paz e o Renan Bloise, que é o gerente de futebol do Corinthians. E o clube entende que os próprios jogadores estão incomodados com a situação, porque todos tiveram que se apresentar 3 de janeiro, hoje é dia 19 e o Martínez nem treinou. O Memphis também não tá jogando. O Memphis tá indo pro CT todo dia, não, mas trabalhando. É verdade. Tá se recuperando de um desgaste muscular, como o Ranieri também tava. Tem responsabilidade, né? Mas qual que é? Deixa eu entender uma coisa. Quando ele não se apresenta no início, a justificativa era a situação na Venezuela. Não era bem isso. E porque pararam com os serviços públicos lá, então ele não conseguia acelerar o processo de remitir o passaporte. Ele tem que remitir o passaporte obrigatoriamente. Ele poderia fazer isso no consulado daqui? Poderia. Mas a burocracia tomaria 3 meses. Em tomando 3 meses, ele não poderia ser inscrito na Libertadores. Então o Corinthians falou, aproveita suas férias, vai pra Venezuela e faz isso. Deu sábado, dia da apresentação, já era pro Martínez estar no Brasil. Pelo menos desde sexta. E explode a bomba na Venezuela, envolvendo Maduro, no domingo. É que ele já sabia, Fabiane. Ele combinou isso aí. Então, ele alega que o passaporte dele não permitia ele entrar, enfim, mas ele poderia ter resolvido isso antes e não resolveu. Tá sim insatisfeito com ele, mas descarta envolvê-lo na possível troca com o Alisson. Posso falar? Martínez desse elenco é o... Pediri não, falei errado. Nossa, cara. Veio... Vai ter que se defender, não, o Martínez é o Scott Pippen Dennis Rodman. do Jimmy... É o Rodman. Caramba, é o Rodman. Tá vendo? A mente tá boa. É o Rodman. Nossa, que a gente começou o programa com cadeia, aí veio... Ele é o Rodman do elenco. Cara, sim, controverso, ele precisa do tempo dele lá na Venezuela, no parque aquático. Então, os caras deixavam ele ir, o Rodman ia lá naquele maravilhoso Vegas, time do Chicago Bulls, falou, você tem 3 dias. O cara voltou 7 dias depois. E voltou bem. Piradinho, mas voltou bem. O Martínez já passou numa dessa.
Sim, foi Ele ano já ficou passado. um tempo lá. Ele um tempo lá. Ele já ficou um tempo lá. Mandou ele por problema de documentação do filho dele. Nossa, o Miguel. Então os caras que apresentam atestado aqui nas empresas, né? Que eu não quero mencionar nomes, né? Mas tem os caras que apresentam atestado. E é quase sempre assim, feriadão. Feriadão, como a doença sabatina. Nossa! Cada de ano. Carnaval. Como tem doente nessa época. Mas aí o Martínez inovou. Ele meteu a bronca no passaporte. O cara meteu uma geopolítica. Ele colocou, ele fez 3 semestres de RP e falou, ó, eu tenho um plano. Ele meteu um atestado diplomático. Amor, eu tenho um plano. Eu vou entrar com o processo um dia antes do sabadão. Já faz 16 dias, gente. Que era pra ele estar aqui. Cara, vai dar um mês. Isso tudo é culpa do campeonato que começou antes. Ele tem que torcer muito pro Corinthians ser sorteado na Libertadores com o time da Venezuela, que aí ele consegue jogar. É verdade, ele não precisa sair. Aí ele vai ter um joguinho na Liberta. Pô. Ele tem pelo menos um jogo fora do Corinthians. Torcer muito pra isso, Corinthians e Caracas. Aí você foi bem. Sei lá. Nossa senhora, hein? Então, bom, quando ele voltar, provavelmente vai ser punido. Vai ser punido. E posso falar uma coisa? O Corinthians não vai rescindir com ele. O Corinthians não tem jogador pra repor. O Martínez. O Dorival já falou que não quer perder nenhum jogador. Então vai ser aquilo, vai ser disciplinar, vai ser multa no salário, como foi da outra vez, que ele teve que pagar em... Quanto cai limpo... O Hector Hernandes vendo isso, né? O cara treinando todo dia lá. Quanto cai limpo no... Martínez? Não sei dizer, mas é em dólar, né, cara? Um valor alto. Tá acima de 100 mil, já tá bom, né? Ah, deve ser. Você é louco, cara. Salário de jogador eu não arrisco, porque é muito difícil saber. Não, e Série A, você tem mais ou menos ali os pisos dos times, né? São Paulo começou a pagar melhor, mas antes não pagava bem. Santos também não pagava tão bem. Corinthians e Palmeiras já pagam mais. Cara, tirando o jogador de sub-20 que tá treinando no time de cima, acho que nenhum Corinthians ganha menos de 100 mil. Não, vai multar 50% do salário, já pagou o Beach Park lá da Venezuela, que eu nem sei como. Muita gente me manda mensagem, recebi um monte de mensagem no Instagram perguntando sobre Pochettino. Pedro, Pochettino virá ao Corinthians? E respondi para quem me mandou mensagem no @PedroRamiro lá, me sigam lá nas redes sociais no nosso Instagram, que não, neste momento o Corinthians não tem nenhuma negociação para contar com o jogador argentino que pertence ao Fortaleza. O Corinthians não tem interesse neste atleta agora. Pode ser que isso mude daqui a um tempo? Pode, mas não há nenhuma negociação. Sei que isso é não notícia, né? Mas eu sei que muita gente também me manda mensagem e eu não quero enrolar aqui com vocês, nem quero colocar isso na thumb, nem na parte da manchete do vídeo. Vocês sabem que eu trabalho com o que tem de factível aqui. Não gosto também dessas coisas de clickbait toda hora, enfim. Bom, eu quero falar para vocês sobre um volante que o Corinthians tem conversado. Esse sim, há uma negociação rolando, que é o Vini Souza, que pertence ao Wolfsburg da Alemanha. É um atleta que tem 26 anos, ele foi comprado pelo time alemão recentemente por um contrato até 2030, no valor em euros, é verdade, mas trocando para reais, de cerca de 85 milhões de reais à época. Aliás, 95 milhões de reais à época, são 15 milhões de euros. Ele foi contratado em julho do ano passado, mas não tem tido tantas oportunidades no Wolfsburg da Alemanha. E aí fez com que o Corinthians aparecesse na jogada. Os primeiros contatos foram diretamente com o empresário do atleta, que chegou a conversar também com o Marcelo Paes, e é importante que se diga que todas as negociações têm iniciado e terminado, aliás, iniciado com o Marcelo Paes e terminado com o Osmar Stabile. O que eu quero dizer? Quem começa as conversas na verdade, o executivo de futebol do Corinthians. O aval é dado, no fim, pelo Osmar Stabile, topando ou não a contratação de jogadores. E, claro, todo o processo tem sido muito elogiado internamente com o que o Marcelo Paes tem tomado à frente dessas situações e também como tem se mostrado um cara muito transparente nos bastidores e também em frente às câmeras. Bom, sobre a situação do Vini Souza, o Corinthians inicialmente quer o atleta por empréstimo, já que ele não tem tido tantas oportunidades no Wolfsburg, já que perdeu espaço nessa temporada. A questão é que ele é um atleta caro e o time da Alemanha paga um bom salário para ele. O Corinthians teria que assumir esse salário. E é nisso que a negociação é esbarrada no momento. Não há uma proposta ainda na mesa, o Corinthians fez ali uma sondagem e tudo mais. É um atleta que foi revelado pelo Flamengo, foi negociado em 2020 para a Bélgica, para o Lommel da Bélgica, depois seguiu para outros clubes também da Bélgica e também passou pelo Espanhol da Espanha, obviamente, e aí foi vendido na época ao Sheffield United da Inglaterra.
e depois ao Wolfsburg da Alemanha. É um bom jogador, 1,87 m, um primeiro volante de qualidade. O Jorge Jesus gostava muito dele. É uma posição que o Corinthians está carente porque há uma indefinição muito grande sobre o José Martínez. Aí o Corinthians entra na jogada com o Alisson e a informação é a seguinte: o Alisson já manifestou o desejo de ir ao Corinthians. Ele tem uma vontade de deixar o São Paulo porque a fase no tricolor paulista não é das melhores, tanto que ele foi afastado do elenco até para essa negociação continuar acontecendo. A questão é a seguinte: o Crespo já disse que não pode depender só do Alisson e que não vai depender de ninguém. Se o Alisson quiser sair, que saia, né? Foi mais basicamente isso o que o Crespo falou, mas ele também não quer ninguém em troca do Corinthians. O primeiro passo da negociação foi oferecer jogadores em troca. A diretoria do São Paulo viu junto com o Crespo que disse, nenhum desses me interessa. Aí, o segundo passo que o Corinthians agora vai ter que fazer é oferecer um valor em troca do Alisson por empréstimo, porque o São Paulo não quer liberar esse jogador de graça. O interesse do tricolor paulista é ter em troca algum valor, alguma situação para que o Alisson possa sair do São Paulo. A questão é que nesse momento o Corinthians também vive uma situação financeira complicada e não sabe se vai poder de fato oferecer um valor para negociar com esse atleta. O Alisson tem 32 anos, é um jogador que não tem uma idade já tão baixa, mas é um desejo sim do Dorival Júnior, que acha que com esse elenco o Alisson talvez encaixaria com uma força interessante. Ele vê algumas características parecidas com as do Maicon, né, que o Dorival gostava bastante, mas inicialmente teria que ser por um contrato de empréstimo com um valor pago. O Corinthians está analisando a possibilidade e ainda nesta semana quer ter um desfecho sobre essa novela. Nesta semana, o Corinthians e o São Paulo podem bater o martelo sobre essa situação. Lembrando que o Corinthians já anunciou e vai apresentar nessa terça-feira o Matheus Pereira, jogou já e deu passe ali para o Breno Bidon em uma das jogadas do gol. Apresentou também o Gabriel Paulista, tem o Pedro, o lateral direito, que deve ser apresentado muito em breve, e o Caio César, que está terminando o trâmite burocrático para ser apresentado, além do João Ricardo, que é um goleiro que também fechou contrato com o Corinthians, mas ele não foi apresentado ainda porque vai depender da recuperação dele com relação à cirurgia que ele fez no ombro. Aí alguns nomes também são colocados, mais uma péssima notícia do meu ponto de vista para o torcedor corintiano, e já pedindo novamente para você que chegou no vídeo até agora, deixou o like, se inscreveu no canal porque isso é muito importante, que o Corinthians diagnosticou uma lesão no abdômen com relação ao Kaká. Ele teve um estiramento do músculo oblíquo interno ao lado esquerdo, fica nas laterais do abdômen, e um problema é que o próprio Atlético Paranaense deu uma recuada na possível contratação do Kaká. O negócio esfriou, a dívida do Corinthians com o Furacão também distanciou essa possibilidade de desfecho positivo, e o que a gente tem de informação é que o comportamento em campo também do Kaká não tem agradado ao Mário Celso Petralha, que é o presidente, que não quer envolver a dívida nas tratativas pelo Kaká. Essa foi uma informação até dada primeiro pela Monique Vilela, repórter da Rádio TMC de Curitiba, e eu trago também os créditos para ela. Então, com relação ao Corinthians, essa situação, o mercado está bastante agitado, vamos aguardar os próximos passos para ver qual vai ser o desfecho de boa parte dessa novela que o Corinthians tem vivido. Peço para você deixar o like novamente e quero agradecer imensamente a você que me acompanhou na narração na ESPN nesse fim de semana. Narrei um jogão de Premier League, muito legal ter narrado o Fulham sofrendo a derrota para o Leeds United no fim do jogo, e eu trouxe toda essa emoção para vocês. Combinado? Um abraço a todos e até mais.